Boa noite, meu nome é Lucas Grana, sou professor de Física, estudante do curso de Física da Universidade Federal do Amazonas. Hoje, nessa aula, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre associação de molas e falar um pouco sobre forças conservativas, entre elas a lei de Hooke, que é a força da constante elástica, da mola. O material que nós vamos utilizar hoje aqui para fazer esse experimento, um pouco dessa aula, vai ser essa base, com essa vara aqui que eu utilizei, 2 molas, um suporte de metal e 4 argolas, sendo essas 4 argolas mais ou menos 10 gramas cada uma. Então, vou colocar aqui, vamos começar a nossa aula. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: Lucas, o que na verdade é uma força conservativa nessa parte da mola? Nós temos que entender que existe uma força chamada de força restauradora, que é a força chamada força elástica da mola, que é uma força que tenta restaurar a mola da sua distensão que ocorreu quando ela estava inicialmente relaxada, quando houve uma força externa sobre ela e fez ela esticar ou comprimir. Essa força restauradora, que não é uma força dissipativa como uma força de atrito, por exemplo, por isso que o nome é conservativa, ela faz com que a mola volte para o seu estado normal, seu estado inicial, relaxado. Exemplo disso é, por exemplo, essa mola aqui está no seu estado relaxado, ou seja, não há nenhuma distensão, ela está, vamos dizer assim, no seu estado estático, Quando eu realizo uma força externa sobre essa mola, por exemplo, eu vou utilizar minha mão agora, ocorre uma distensão da mola quanto maior for a minha força externa aplicada. Mas acontece que é o seguinte: a minha mola, ela tem uma força restauradora, que eu falei para vocês que é conservativa, que é a força elástica da mola, que tenta fazer com que haja uma restauração, ou seja, com que a mola volte novamente para o seu estado relaxado. Então, eu vou começar a colocar as minhas argolas de 10 gramas cada uma aqui na minha mola. Só tem uma, primeiramente. Depois nós vamos estudar os outros casos. Quanto maior a força que eu vou colocando, ou seja, quanto mais argolas eu vou colocando, mais ocorre a distensão. Aí você me pergunta: Lucas, por que acontece isso? Você deve lembrar que aqui nesse meu sistema, o que eu tenho aqui nessa massa? Você lembra? Aqui surge uma força. Fazendo as minhas componentes, imagina como se eu tivesse um eixo Y e um eixo X aqui. Aqui eu tenho uma massa. A massa, você lembra, somando as massas eu tenho 40 gramas. Qual é a força que age no movimento vertical? O nome dessa força é, você lembra? Força-peso, isso aí. Essa força-peso, ela é uma força onde ela está relacionada à massa, 40 gramas, vezes a gravidade, que é perpendicular à Terra. Você lembra disso? Então, a força que está atuando aqui é quanto? 40 vezes 10, 40 newtons. Então, eu tenho uma força atuando para baixo e eu tenho uma força para cima atuando, no caso contrário, uma força restauradora, que é a força elástica da mola. Então, o que acontece aqui nesse caso? Eu quero dizer para vocês o seguinte: primeiro nós temos que estudar o que acontece nessa associação. Entendemos que a lei de Hooke é aquela força igual a menos kx. Nesse caso aqui ela é menos. Por quê? Porque ela está contrária à distensão que está acontecendo na mola, ou seja, o sentido da minha distensão é o que? Para baixo. E qual é o sentido da minha força restauradora, da minha força elástica? Para cima. Então, a força ela é contrária à distensão da mola. Então, por isso que é menos kx. Se fosse na mesma direção, no caso estivesse sendo comprimida, a força seria positiva, a minha distância negativa. Do mesmo jeito seria menos kx. Você deu para entender? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco de associação. Primeiro vamos estudar o que é uma associação em paralelo de molas. Parece um pouco, na verdade, lembra muito aquela associação de resistores que você estudou na Física 3. Então, como que nós vamos fazer essa analogia? Eu tenho aqui 2 papéis, um deles estuda a associação em paralelo. Aqui eu tenho, por exemplo, como nesse meu experimento, eu tenho aqui um anteparo, pode ser uma parede, e essa, na verdade, é um suporte. E eu tenho 2 molas onde elas estão em paralelo. Cada uma dessas molas possui sua constante elástica diferente. O que é uma constante elástica? Lucas, a constante elástica
ela faz com que a mola seja mais resistente a uma distensão de uma força ou menos resistente a uma distensão de uma força. Exemplo, se eu tenho uma mola bem grossa, então a minha distensão vai ser o quê? Menor, e eu vou ter que aplicar uma força maior para que ela distenda mais. Agora, se a minha mola tiver um K menor, ou seja, ela for fininha, como no caso do meu experimento, eu vou ter que realizar uma força menor para ter uma distensão maior. Deu para entender? Então, nesse caso, eu tenho duas molas com duas constantes elásticas diferentes, aonde a força aplicada nas duas, por que são diferentes? Porque elas são diferentes, as molas, né? Porque agora eu tenho uma barra aqui que une as duas, e essa barra exerce uma força F. Só que como as duas estão em paralelo, a força F1 e F2 atuando sobre as molas são diferentes. Então o que acontece? Se Fzão, que é a força total, ela vai ser o quê? F1 mais F2. Então eu parti do princípio que a força equivalente, a força resultante, é F1 mais F2. Mas como você sabe, mais do que eu na lei de Hooke, F de cada um, ó, F1 e F2 é o quê? Menos Kx. Ou seja, para F1 é menos K1x1, para F2 menos K2x2. Então, eu substituindo naquela equação que nós entendemos que a força resultante é F1 mais F2, nós chegamos ao resultado que o quê? Que o K, né, a constante elástica total, vai ser quem? K1 mais K2. Ou seja, quando está um sistema de associação em paralelo de constantes elásticas, ou seja, de molas, a minha distensão vai ser o quê? Menor, ou seja, a minha constante elástica total vai ser grande. Então, eu vou ter que usar uma força maior para poder distender as duas molas quando estão em paralelo. Agora, vamos estudar um pouco sobre a associação em série. Quando eu tenho duas molas em série, o que acontece? Eu botei um ponto aqui, mas vamos imaginar como se fosse, nesse caso, no exemplo, aquelas argolas. Quando eu coloco em série, o que acontece? A força agora atuando sobre as molas, ela é igual, mas o que muda agora é a distensão nas molas. E o que significa isso? Significa dizer que agora a minha equação base vai ser x mais x2. Ou seja, quando eu substituir aquelas equações da lei de Hooke aqui, vai surgir que o que agora? O meu resultado final? Que a constante elástica total vai ser o inverso da somatória das constantes elásticas. O que significa dizer isso? Que quando eu coloco molas em série, no sistema, no meu caso, o sistema Y, ela vai se distender mais. Por quê? No mesmo força que eu utilizar. Por quê? Porque quando elas estão em série, a minha distensão das duas molas, com a mesma força atuando sobre elas, vai ser maior, porque é a soma das duas. Então, para qualquer exemplo e qualquer coisa que você for fazer, no caso engenharia civil ou qualquer aplicação física que você for fazer, dependendo do objetivo que você quer, se for distender mais a mola ou se for distender menos a mola, você usa algumas situações. Se você quiser distender mais a mola, você usa em série. Se você quiser distender menos uma mola, com uma massa aplicada, você usa o quê? Você usa associação em paralelo. Agora, eu vou botar isso um pouco mais na prática, botando mais uma mola aqui nesse meu experimento. Colocando mais uma mola aqui, olha o que vai acontecer. Você lembra? É a mesma mola, são duas molas agora, mas a mesma quantidade de argolas. Olha o que vai acontecer. Em série, houve uma distensão maior, deu para perceber? Por quê? Aqui tem os mesmos 40 gramas e a força, peso aplicado aqui é 40 newtons. Mas o que acontece? A distensão aqui é maior, porque a associação agora é em série. A mesma coisa de que na associação de resistores, a corrente é a mesma passando por resistores. E o que é maior quando está em série? A resistência se soma à resistência equivalente. Aqui nesse caso, o que se soma é o que? Você lembra? O que se soma aqui, no caso, são as distensões. Então, muito obrigado. Essa foi a aula de hoje e até o próximo vídeo.